Meus amigos do esporte, sejam todos bem-vindos, serei breve e eu queria começar esse vídeo de uma forma diferente, depois dessa trozoba pro Botafogo aí, começar de uma forma diferente fazendo uma pergunta. Tem um culpado por esse fracasso retumbante do final de temporada de 2024 lá no Atlético? A gente vai tentar destrinchar tudo isso e responder essa pergunta a partir de agora aqui no canal. Então taca ali pau na vinheta aí, Filipão. O roteiro dessa final teria uma expulsão do motor do meio-campo do Botafogo a menos de 1 minuto de jogo? Será que o mais otimista dos atleticanos imaginou que a sorte fosse bafejar na nuca do Atlético com menos de 1 minuto de jogo? E aí eu sou um passapano do Milito, vou precisar dizer que ele precisa se explicar. Porque com 11 contra 10, o mental do Botafogo foi lá pro limbo, pro ralo. A torcida ficou calada no estádio, a torcida do Atlético acendeu, momento de pressão total e absoluta no adversário. Era aquele momento e o Atlético não conseguiu. Primeiro ataque do Botafogo num 10 contra 11, 1-0 para os caras. Segundo ataque do Botafogo, uma falha cavalar, cabaço total foi o Everson no lance, com participação do Arana, que foi muito mal, inclusive. Ele foi mal, Alonso foi muito mal, Lianco também não foi bem. E aí pênalti para cima do Luiz Henrique, melhor em campo, melhor no jogo, e 2-0 para os caras no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, e o Milito tinha o que para fazer? O que ele fez? Ele olha para o banco, ele vê Vargas, Bernard, Kardec, ele coloca esses caras para o jogo. O Mariano entrou e até que foi bem, tá? Mais uma vez, até que foi bem. É uma pena o Mariano estar com a idade que está e já em final de carreira. Porque tem qualidade, jogador cascudo, não pipoca, jogador cascudo, mas já em final de carreira, lamentavelmente. E aí, o que ele tinha para colocar no jogo? É isso aí que ele tinha, e foi isso que ele fez. Eu só discordo da entrada do Kardec na do Daverson. O Daverson mal em campo, não fazendo absolutamente nada, ele é mais produtivo do que o Kardec. Gente, falando em fracasso retumbante, o Kardec, desde que chegou, é um fracasso retumbante. Então, respondendo a pergunta do início, eu começo a responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo agora. Quem entregou para o Milito o Kardec? Foi você, torcedor? Eu? Quem entregou para o Milito, por exemplo, o Vargas? O Vargas já estava aí. No segundo tempo, o Vargas fez o gol mais difícil e perdeu os dois mais fáceis. E a displicência do Vargas, do dia a dia, desde que chegou, a displicência dele foi colocada à prova hoje, onde ele fez o mais difícil, os dois mais fáceis, ele perdeu, fáceis entre aspas, ele perdeu. Sendo que o segundo, a displicência dele, e por acreditar que é craque, não é, ele tentou meter por cima com o Kardec, com toda a limitação, ao lado dele, livre. Era só ele escorar de lado para o Kardec marcar. Mas a displicência dele foi colocada à prova hoje. Então a bola puniu o mais incompetente. A bola puniu quem não teve competência para fazer, porque no primeiro tempo, 2 chegadas, 2-0 para o Botafogo. No segundo tempo, o Atlético chegou várias vezes e conseguiu fazer tão somente um gol, que foi talvez o menos esperado, porque na bola aérea eles são muito bons. Aliás, o Botafogo é muito bom em todos os setores. Em todos os setores. Então, por isso eu digo que a bola puniu o mais incompetente. Hoje era no mental, o Botafogo sobrou. Hoje era no físico, o Botafogo sobrou menos, mesmo com 1 a menos. Sobrou no físico. Então o Atlético perdeu em todos os pontos que você puder analisar. 80% de posse de bola. Chegou, não teve competência, então a bola puniu o incompetente. Fisicamente, mesmo com 11 contra 10, o Botafogo, quando foi para duelos, ele ganhou praticamente todos. Aliás, eu já vim cobrando aqui de um time pouco físico, que perde praticamente todos os duelos, e os que ganha fazendo falta. E quem entregou tudo isso ao Milito? A direção, os R's. Num ano, eu não serei injusto aqui de dizer algo diferente do que eles prometeram. Que o ano seria para equacionar, para investir menos, mas que no ano que vem, 2025, seria o ano para grandes investimentos. Pois saibam que todos estaremos juntos para cobrar.
eu estarei aqui no meu Instagram, na Band, para cobrar o que vocês prometeram. Quem prometeu que ano que vem era o ano de grandes investimentos foram os R's. Eles prometeram. E eu me lembro bem que com o Rodrigo Caetano ainda trabalhando no Atlético, o Rodrigo Caetano nos concedeu uma entrevista na Band e falou exatamente isso, pouco antes de sair. E depois ele saiu, realmente o Atlético fez um investimento. Gente, o Botafogo tem 2 jogadores, o Almada e o Luiz Henrique, que eles somados, o que o Textor gastou pelos dois, os 2 somados, dá umas 8 vezes o que o Atlético gastou de dinheiro na temporada para se reforçar. Umas 6 a 8 vezes. Com 2 jogadores. O Botafogo gastou perto de 400 milhões de investimento para montar esse time aí, só esse ano. Ano passado, mais uns 300 e poucos milhões. Então, nós estamos falando de mais de 700 milhões para montar esse time aí. O Flamengo tem um orçamento de 1,3 bi. E quis o destino que o Atlético enfrentasse nas 2 finais, os 2 melhores elencos, mas disparadamente no continente. O Atlético pegou os 2. E aí, convenhamos, o Atlético não era favorito contra o Flamengo, não era favorito contra o Botafogo, só que a sorte bafejou e expulsou o principal jogador de meio campo, principal não, né? Uma das molas desse meio campo do Botafogo, com 1 minuto. E nem assim o Atlético teve condição de dar um recado, de fazer algo diferente ainda no primeiro tempo. O grande do Botafogo apareceu na decisão. O grande do Atlético não apareceu. Ou os grandes do Atlético, o quarteto do Atlético. Falei aqui que o Arana não esteve bem, o Lianco não esteve bem, o Scarpa não jogou bem, o Paulinho tentou, lutou demais, mas também não rendeu. O Hulk tentou, mas insuficiente.